Muito bem-vindos ao vlog de Cabo Verde. Eu e o Rafael tiramos aqui uma semaninha para vir até Cabo Verde para tentar perceber de que forma é que tanto português está a vir para aqui, está a investir aqui e também perceber rentabilidades, os números, a ver se faz ou não sentido, se é só uma estratégia de diversificação de investimentos, não sei, vamos ver. Acompanhem-nos porque claramente este não é o primeiro dia, né? Já temos aqui há 2 dias, vê-se aqui pela queimadura, mas hoje vamos estar a ver imóveis, tanto já construção efetuada, já com alguns anos, como construção nova. Acompanhem-nos, vai ser um dia espetacular. O primeiro terreno, grande seção, fica orientado para a melhor praia, 7 minutos a pé, mas realmente a zona não é muito boa, ou seja, não é muito turística. Ainda vimos aqui há alguns imóveis devolutos, alguns imóveis completamente decadentes, então acaba por não ser assim uma zona muito alegre em termos turísticos. Está orientado para a melhor praia, é verdade, mas não sei. Vamos agora ver 3 empreendimentos que são seguidos. Penso que um deles já esteja numa fase final até de construção, que ficam no cemitério das Conchas, que é famoso, é verdade, mas é um cemitério que só tem conchas. Então acaba por ser impraticável lá tomar banho ou fazer praia, ou o que seja. E fica pertíssimo da praia, mas fica a 1 km do Pontão, que acaba por ser o principal ponto turístico, apesar de quando nós cá vimos, quando estamos a gravar este vídeo, está completamente destruído. Não sei, vamos ao segundo, vamos ver. Segundo empreendimento, neste caso o segundo, terceiro e quarto, porque aqui o Rafael vai-vos mostrar, é este aqui que está aqui atrás de mim, é a construção. Depois temos mais 2 ao lado que ainda vão começar. Então, isto é o que nós viemos ver. Aqui o T0 começa em 66k e vai até 110 mil, que é o T2. Problema, é a praia do Cemitério das Conchas, fica relativamente perto da praia, mas muito longe ao mesmo tempo, porque para restaurantes e para a praia boa no Pontão temos que andar cerca de 1 km. Não sei, vamos continuar à procura. Bem, andamos aqui em Santa Maria, aqui na Ilha do Sal, a ver vários apartamentos, várias possibilidades, essencialmente construção nova. Como não somos daqui, é a primeira vez que aqui estamos, embora tenhamos muito feedback de muita gente, queremos perceber in loco como é que as coisas funcionam, então vamos também ver imóveis já com mais anos de construção. Uma coisa que temos tido muita atenção são as taxas de ocupação, que obviamente é o nosso principal foco, porque o investimento aqui passará por colocação em Airbnb, então o que vamos ver agora é precisamente um prédio que tem a melhor taxa de ocupação que nós conseguimos perceber aqui da zona, para perceber o que é que tem de diferente, apesar de já ter mais anos de construção. Agora, a quantidade de construção nova aqui realmente é absurda. Já acabamos as visitas da manhã, um bocadinho decepcionante, e é importante também trazer para estes vlogs a realidade, que é, nós fomos ver alguns empreendimentos, começamos logo por aquele que era só o terreno que fica mais perto da praia, da melhor praia, que é ao lado do Pontão, mas que fica ali a 7, 8 minutos a pé, e a zona onde está não está minimamente desenvolvida, e acabaria talvez por afastar alguns turistas. Depois, não tem piscina no teto, que acaba por ser uma parte negativa, mas para falar de números, também é para isso que estamos aqui. O que é que eles queriam aqui? 80 mil euros pelo T1 e 110 a 120 mil pelo T2, sendo que os T1s têm 35 metros quadrados e os T2 andam ali por volta dos 50, 55 metros quadrados. Em termos de entrada, era 20% de entrada agora, porque eles todos eles estão em construção, vão começar a construção, mas era 20% de entrada, e depois era faseado em 6 fases, em que íamos reforçando os finais com 10%, então fazia os 80% e depois 20% no ato da escritura. Já o segundo, o terceiro e quarto empreendimento que fomos ver, os preços vão variando. Aquele empreendimento que estava em construção, que era o Dragão 1, já tinha T0s 66 mil euros, depois tinha T1s ali 80, 90, e depois ia variando também conforme os metros quadrados e conforme o andar em que estava, o resto já era muito mais barato. E depois também já tinha T2 ali nos ordens de 150 a 160 mil euros. O que é que eu senti? Muito mais perto da praia, esse empreendimento é muito mais perto da praia, mas fica ao lado do Cemitério das Conchas, que acaba por ser um sítio que não dá para fazer praia, dá para fazer skysurf, ok? Mas acaba por não ser tão engraçado na ótica de arrendamento de curta duração. Porquê?
e aqui também partilho aqui um bocadinho do que é a nossa visão para este tipo de investimento. Seria um investimento com 3 premissas. A premissa número 1 de utilização própria, para habitar, colaboradores, amigos, família, o que fosse, também podemos dar isso. Seria a ótica de Airbnb, arrendamento de curta duração, e também na ótica de valorização. E aquele sítio em si, ele está 600 metros por aí da praia, dos restaurantes, do início, por assim dizer. Ou seja, alguém que queira ir até à melhor praia, que fica do outro lado do pontão, facilmente faz 1 km. Então 1 km a pé para um lado, 1 km para voltar. Mas imaginar alguém que vem aqui fazer praia, faz praia, vem a casa tomar banho, toma banho, vai querer jantar, não há restaurantes lá, então tem que voltar a fazer 1 km a pé. Então isso acaba por não ser assim tão interessante, na minha ótica, no cemitério das Conchas, na praia Cemitério das Conchas, acho mesmo que é assim que se chama, peço desculpa se estiver errado. Então foi isso. Depois fomos ao Porto Antigo. O Porto Antigo é muito interessante porque quando eu estive a fazer esta análise para imóveis de alojamento local, andei a ver, há poucos dados, ok? A malta que pesquisa sobre Cabo Verde vai reparar logo que há muitos poucos dados. Andei a reparar que os imóveis tinham mais taxa de ocupação, e isto não há nenhum estudo, foi abrir o Airbnb e começar a ver os imóveis que havia e as datas que já havia reservas. Os imóveis tinham mais ocupação, ficam ali na primeira, segunda linha, mesmo que sejam mais pequenos, com tickets mais baixos. E depois, o Porto Antigo fica literalmente à frente da praia. Tem uma piscina privada, só para as pessoas que ali está, e tem a praia do outro lado. É uma construção já com os aninhos, facilmente com mais de 20 anos, mas ao mesmo tempo é super engraçado porque tem ali todas as componentes, é perto dos restaurantes, é perto da melhor praia, tem piscina, e os imóveis lá, os T0, não por volta de 100 mil euros, com 40 metros quadrados, que até é bem razoável para um T0. E estes 40 metros quadrados, T0, mas é a parte hotel. Ou seja, a gestão, por assim dizer, do imóvel tem que ser feita por eles e não por nós. Então é impossível sermos nós a colocar o imóvel no mercado, a rentabilizá-lo, e algo que nesta fase me afasta um bocadinho disto. Tanto que nós estivemos lá a falar com a imobiliária, com a Cabo House, que fica mesmo no próprio edifício, eles estavam-nos a comentar que as rentabilidades que costumam oferecer a investidores, rentabilidades fixas, é de 4% ao ano. E para nós não nos é fascinante 4% ao ano. Então estamos aqui a tentar procurar um imóvel que nós consigamos entrar, um ticket para ali no máximo 120 mil euros, para um T1, confortável, mas possa mexer nós a fazer esta rentabilização. Não sei, agora da parte de tarde vamos reunir com a Remax aqui, para ver o que é que eles também têm para nos apresentar, e se já tivermos imóveis construídos melhor, porque assim conseguimos gravar e mostrar-vos tudo. Feedback. Estivemos agora aqui numa imobiliária a tentar perceber que tipo de imóveis é que estão disponíveis, e aquilo que nos disseram foi, primeiro, que subiram muito desde o ano passado até agora, e depois que não têm nada disponível daquilo que nós estamos à procura, ou seja, imóveis que permitam ter uma boa rentabilidade em Airbnb e que estejam numa localização razoável. Há alguns imóveis bastante fora de mão, digamos assim, e não têm absolutamente nada disponível. Dizem que os pedidos de contacto são imensos, há imensa gente interessada em comprar, o que possivelmente abre aqui margem para imóveis em construção. Vamos ver, vamos continuar a nossa análise, continuar aqui o dia. Ora, esta é a parte boa deste tipo de procura de investimento, é que estamos literalmente na praia, portanto não vos vou mentir, isto está a fazer meia férias, meia trabalho. E é interessante perceber que quando nós chegámos, embora já trouxéssemos muita informação, não sabíamos absolutamente nada, a verdade é essa. Estamos agora a descobrir a maioria das coisas e a falar com pessoas locais, com consultores imobiliários, com pessoas locais, trabalhadores de construção civil, para começar a perceber alguns pormenores, quanto é que recebem à hora, que tipo de trabalhadores é que estão aqui, que tipo de pessoas é que estão a construir aqui nesta ilha. Está a ser muito interessante. E pronto, mas a parte da praia também é interessante.
dia 2 da nossa procura por imóveis. Esperamos que hoje o dia corra melhor do que ontem, mas vou aqui aproveitar, temos aqui um tempinho livre para vos falar um bocadinho sobre algo que me surpreendeu com as abordagens que já fizemos, que foi o crédito. Aqui a taxa de juros anda por volta dos 7%. Apesar de ser possível fazer financiamento para não residentes, na ordem dos 60% a 65%, a taxa de juros anda por ordem dos 7%. Então é uma taxa muito alta, digo eu, com certeza que foi de forma propositada para que os não residentes, ao comprar aqui imóveis, não inflacionar o valor do mercado. Então é uma forma de retribuir ao Estado, também com juros mais altos. Contudo, algo interessante é possível ter cá financiamento com base nos rendimentos exteriores. E pelo que eu percebi, não há comunicações entre bancos, ou seja, em Portugal a taxa de juros já pode ter rebentado, a taxa de financiamento, a tua capacidade de financiamento já pode ter rebentado, aqui não, aqui consegues ter financiamento à mesma. Então, cá por ser impertinente, cá por ser engraçado, se duas óticas conseguiste rentabilizar o imóvel mais do que 7%, sinceramente pelos preços que eu vi, acho difícil. A outra ótica que seria engraçada, se naquela ótica se quiseres comprar o imóvel e ter aqui uma rentabilidade de 5, 6% ou 4%, como alguns dão garantido, e já teres consciente e já saberes que vais estar a perder dinheiro durante algum tempo, mas vives bem com isso. Não sei. Acompanhem-nos, vamos agora para o dia 2 das visitas, temos mais 2 visitas, esperamos nós hoje conseguir gravar alguma coisa no interior, mas de qualquer das formas, no final vamos também mostrar-vos o apartamento onde nós ficamos. Porquê? Nós ficamos no Airbnb, não ficamos no hotel, também queremos ver qual era a experiência do check-in, o que é que estavam aqui a oferecer em termos de commodities, para percebermos qual é aqui o negócio no alojamento local, o que é que difere de Portugal, e ficamos por ficar nas construções do Camacho, porque eu não conheci o Camacho, não conheço o Camacho, mas pelo visto o Camacho é muito conhecido aqui no Sal, tem muita coisa que é Camps, qualquer coisa, e é das melhores construções aqui na zona, pelo menos foi como me informaram na Remax. E é um T2 espetacular, mas vamos acabar o vídeo com isso. Por agora, vamos para a rua. Nada, esto es el primer restaurante del hotel. Aquí al lado, en este lado, tenemos un hotel que es sempre nuestro, será su hotel, porque aquí os cuarto, mínimo, un cuarto pequeño. Viemos ver um dos empreendimentos do Jassal, estão aqui à venda apenas 2 frações, sendo que uma é um T1 que tem vista mar por 187 mil e um T3, que só tem vista para a piscina, por 193. Como podem ver aqui a componente a mar tem muito valor. Só para vocês verem, vou passar aqui umas imagenzinhas aqui dos apartamentos. Prédios cá dentro só tem tipologia T2 e T1. T2 temos aqui a sala com uma varandazinha lá fora, por enquanto é só isto que temos, portanto vamos ter piscinas e muito mais. Depois temos 2 quartos, sendo que quartinho com varanda também, casa de banho aqui no meio, casa de banho aqui e depois do outro quarto só com uma janela. Por acaso estes T2 têm uma boa área, devem ter por aí 70 metros mais varandas, bem à vontade. Depois, os T1s também são bons, porque o T1, quando se entra aqui, temos logo acesso à sala com cozinha, que será aqui, com a varanda, lá fora, mas depois também temos aqui o quarto pequenino e a casa de banho. A casa de banho é uma casa de banho. Sim senhores. Mas vamos lá fora que eu vou falar sobre números. Ok, agora sim, este tipo de negócio já me vejo muito mais a fazer, porque o que está aqui à venda não são estes apartamentos, não é? É todo o prédio. Então, em vez de entrar agora um investidor vai comprando fração a fração, vende-se a totalidade dos prédios e estamos numa fase inicial porque vocês estão aqui a ver será no futuro uma espécie de resort. Aqui é o Jassal, são os mais antigos, este é um mais recente, aqui está um em construção.
Depois toda esta zona aqui vão ser moradias, vão ser vilas e apartamentos que vão ser aqui edificados. E o que eles fazem aqui, eles promovem a venda da totalidade do prédio, são 960 mil euros por 6 T1s e 6 T2, sendo que depois o proprietário pode vender ou explorar como entender, ou seja, não há aquelas restrições de rentabilidades fixas ou durante 5 anos de exploração ser pelo proprietário, isso não existe aqui e vende-se a totalidade do prédio. Agora, negócios que podem ser aqui feitos de forma engraçada, juntar aqui, por exemplo, são 12 frações, juntar aqui 12 investidores e cada um ficaria com a sua, é uma possibilidade. Outra possibilidade, fazer investimento, comprar isto em planta, em vez de comprar uma fração em planta, comprar o prédio todo em planta e depois revender. Sendo que 960 mil euros por 12 frações, estamos a falar, se a matemática não me falha, 80 mil euros por fração, há dinheiro para ser ganho aqui. Aqui há dinheiro para ser feito. Este é o T1, isto é a cozinha, não é? Ok. A cozinha é aqui, aqui vais meter a televisão, não, aqui é sofá e ali a televisão, não é? Sim, TV. Ok. Depois aqui temos uma despensa, vamos ter máquina de lavar a roupa e máquina de lavar a louça. Sim. Não, a máquina leva louça, sim. Ok. Yeah. Ok. Nós já foi... Casa de banho. Depois temos uma suíte, outra casa de banho e outro quarto. Este é da varanda. e outra varanda. Este quarto já é maior. Sim. Então, hoje da parte da tarde tivemos aqui muitos desenvolvimentos, tivemos uma reunião espetacular com um construtor português que está a construir bastante aqui na Ilha do Sal. Fomos visitar vários imóveis e encontramos várias modalidades. Primeiro, aqui bem perto onde nós estamos, encontramos um imóvel em que nos exigem que o imóvel seja arrendado ao próprio construtor durante 5 anos e, no fundo, garante-nos uma rentabilidade fixa durante esses 5 anos. Imaginem comprarem, por exemplo, por 100 e eles pagam-vos 5 mil euros durante os 5 anos do contrato de arrendamento para eles fazerem a exploração. Também há outra modalidade, essa é até a mais frequente, que é 50-50 ou 60-40, ou seja, vocês compram ao promotor, mas são obrigados a ceder-lhes a exploração, também com contratos, mais uma vez, normalmente de 5 anos, depois renováveis por períodos de 2 anos, e aí a distribuição é feita 60-40, sendo que vocês têm a responsabilidade pelo pagamento dos custos do condomínio. O que é que fizemos hoje ao longo desta tarde? Então, com essa reunião com o construtor português, nós conhecemos vários dos novos empreendimentos que vão surgir aqui na Ilha do Sal. Não temos ainda nada fechado à altura em que estou a gravar este vídeo, mas bastante promissor. E, no fundo, estivemos a focar-nos em T0s e T1s. É a tipologia mais procurada para Airbnb. É um facto que aqui as taxas de ocupação são incríveis. Portanto, na verdade, qualquer tipologia funciona, mas a construção nova está muito focada aí. T0s, T1s e, embora também se encontrem alguns T2. Tentámos também perceber para onde é que vai a construção na ilha nos próximos tempos. É uma coisa que queremos muito perceber, porque o feedback que nos dão as pessoas que estiveram cá nos últimos anos é que o que temos agora não é de todo o que tínhamos há 2 anos, 3 anos, 4 anos. As coisas evoluíram bastante, então nós estamos a tentar perceber para onde é que isto vai, para perceber também onde é que vamos colocar aqui o nosso dinheiro. Depois, para além dessa reunião que tivemos, onde conhecemos vários empreendimentos, fomos visitar um imóvel super bem localizado, mesmo na linha do Pontão, que tinha vários apartamentos super interessantes, porque estavam
mesmo alinhados com o pontão, numa zona que não vos tirava a vista. Não tinha bem vista mar, mas é uma vista bastante agradável para uma zona bastante turística, e já todos os apartamentos tinham sido vendidos e ainda existiam alguns apartamentos disponíveis com uma vista não tão agradável, mas um imóvel top, com um posicionamento brutal, muito, muito, muito interessante. Mais uma coisa que nós temos aqui em cima da mesa, não está ainda nada fechado. E depois, lá está, fechámos o dia com este prédio aqui bem perto de nós, uma modalidade completamente diferente, construtores da Suíça, e no fundo vão construir muito a apostar em T0s e em T1s, áreas muito, muito, muito pequenas, claramente focadas em Airbnb. O que nos disseram foi que a esmagadora maioria dos clientes, dos investidores, são de facto pessoas que querem investir, ter aqui um mês e meio, 2 meses para si, mas de resto colocarem em Airbnb, em alojamento local. E as tipologias são essencialmente T0, T1 e áreas muito, muito pequenas, com essa metodologia dos 60-40, também acontece os 50-50. Em alguns casos, na verdade, ainda em muitos casos que nos foram apresentados, há total liberdade. Portanto, nós podemos comprar o apartamento e não temos nenhuma limitação, não há nenhum contrato de exploração, não há o pagamento de uma rentabilidade fixa durante seja que anos for, e temos total liberdade para fazer o que quiser, podendo mesmo ceder a exploração ao construtor. Portanto, há aqui várias metodologias, isto depende muito do construtor, depende muito do tipo de imóvel e depende muito da zona. A ilha está claramente organizada em zonas mais hoteleiras e zonas mais particulares. Por exemplo, a zona onde nós estamos aqui não é particularmente hoteleira, há muito, essencialmente é tudo alojamento local. Na zona mais ao oeste daqui de Santa Maria, tudo hoteleiro. Para acabarmos a nossa viagem grande, vamos também mostrar o Airbnb onde ficamos. É o Lux Apartments, das construções do Camacho, que nos disseram que era dos melhores construtores cá no Sal. E a verdade é que este apartamento é completamente diferente daquilo que fomos vendo e também daquilo que existe de construção recente aqui ao lado. Então, temos aqui o hallzinho de entrada. Isto aqui é uma T2 com 2 quartos, mas 3 casas de banho. E é um apartamento enorme. Este T2 deve ter a ordem dos 140 metros quadrados. Tendo em conta que tivemos a ver investimentos de T2 com 55, 60 metros quadrados, isto é mesmo enorme. Então, temos cozinha totalmente equipada. Posso até mostrar aqui. Tudo isto são móveis portugueses, equipamentos portugueses. Tem inclusive máquina de lavar louça e de lavar roupa. Por isso, para aquelas estadias de longo prazo, este é o tipo de imóvel que acaba por se adequar. Temos tudo frigorífico, tudo encastrado, cozinha feita à medida. Depois aqui temos uma sala grande. Esta sala tem bem à vontade uns 6 metros de largura e grande profundidade também, com vista mar, que acaba até por ser a melhor parte. Já gravamos aqui alguns vlogs também, em que temos vista mar aqui. E para além disso, ainda temos aqui uma mesinha com 4 lugares e ali 2 cadeiras para conseguirmos ler. Depois, na parte mais privada, por assim dizer, dos quartos, entramos aqui numa zona que tem aqui uma casa de banho social. Quando nós pensamos neste tipo de casas de banho, pensamos numa casa de banho pequena. Esta não, esta é enorme. Aliás, havia aqui sem problema nenhum um duche, se quisessem fazer. Depois vamos aos quartos. Os quartos são idênticos, basicamente temos aqui 2 quartos. Um de um lado e outro do outro, mas são idênticos, são cópias um do outro, em que cá dentro temos depois aqui uma casa de banho bem à vontade, uns 6 metros quadrados, com tudo. Vimos aqui para a parte do quarto, temos aqui móvel, encastrado. Este Airbnb é porreiro, traz literalmente tudo, traz inclusive tábua de passar a ferro, tinha um chapéu de sol, tinha tudo. E ambos os quartos dão para a varanda exterior. Ambos os quartos dão para a varanda exterior, sendo que esta varanda tem aqui uma mesinha com 2 lugares. Esta também varanda, onde fica o Rafael, tem mais uma mesinha. E esta é a parte de trás. Ou seja, acaba por ser um imóvel muito grande, construção muito boa. Nota-se claramente a diferença. Oi? Aqui a sair daqui. Nota-se claramente a diferença deste tipo de construção para outras construções que fomos vendo, não só pelo tamanho, mas também da forma como está personalizado. Estar aqui é como se estivéssemos dentro de qualquer apartamento em Portugal ou na Europa. Não se vê qualquer diferença para os demais que nós conhecemos no nosso país. E depois, está muito bem decorado. Então,
Estamos aqui no aeroporto, portanto já estamos no último dia. Conclusões finais deste mercado aqui em Cabo Verde. Primeiro, é interessante perceber que há uma proximidade muito grande entre o regime em Cabo Verde e o regime português. Por exemplo, a lei é muito parecida, os próprios processos de licenciamento são muito parecidos. Curiosamente, mais rápidos do que nós estávamos à espera. Falámos aqui com um construtor que nos falou que nos processos mais simples chega a conseguir aprovação num mês. E conseguimos perceber que há claramente uma ligação. A sensação com que nós ficámos é que isto é Portugal menos 30 anos. Curiosidade, há imensas lojas dos chineses por todo o lado, que é engraçado. E é interessante perceber que há mesmo muita proximidade. Para investidores portugueses isto facilita muito a vida. Porquê? Porque é fácil perceber como é que as coisas funcionam, é fácil perceber a dinâmica, é fácil perceber o que é que o mercado está a pedir e ao longo destes últimos 4 dias nós analisámos muita coisa, vimos muita coisa, falámos com muita gente, mais gente do que estávamos à espera e acima de tudo conseguimos perceber que há muita proximidade de interpretação quanto ao mercado novo, quanto aos imóveis em construção. Os imóveis com 10, 15, 20 anos já são outra história completamente diferente, porque o tipo de procura aqui na ilha é completamente diferente do tipo de procura que nós temos em Portugal. Estamos a analisar um negócio para fechar, provavelmente vamos fechar, não vou adiantar detalhes porque não sabemos se vamos fechar ou não. E é um negócio pensado para alojamento local, foi o tipo de negócio que nós viemos à procura. Encontramos aqui outras possibilidades que não imaginámos, outras possibilidades de negócio e acima de tudo percebemos que é uma ilha com margem de progressão, é uma ilha com muito por fazer ainda e que acreditamos que vai evoluir. Percebemos também da parte de toda a gente, isso é um feedback que toda a gente nos deu, que desde julho a setembro de 2025 a Ilha do Sal levou um boom inigualável. Há mais de um ano que estão em época alta, falámos isto, por exemplo, com o dono de uma gelataria, isso é uma coisa muito impressionante. Por isso, nós vamos analisar para ver se fechamos este negócio ou não, provavelmente será fechado e vamos ver os próximos passos. Mas é isso, é, apesar de tudo, confortável investir aqui porque é bastante perceptível o que é que temos a fazer, o passo a passo, todo o processo burocrático é bastante lógico. E, embora seja um país que notoriamente tem muito por desenvolver e em comparação com Portugal tem aqui ainda 30, 40 anos de atraso na esmagadora maioria das coisas, nesta parte da transação imobiliária está bastante a par daquilo que nós fazemos em Portugal. É isto, foram 4 dias interessantes, vamos voltar com toda a certeza e estávamos a comentar ainda há bocado que quando voltarmos de certeza vamos encontrar um mercado ainda mais evoluído. E é isto. Interessante, é um mercado interessante e para quem está à distância a equacionar e investir aqui, conselho que deixo, conselho final, venham cá porque vale a pena vir cá para falar com as pessoas de cá e ter uma percepção, ok? Já viram aqui, por exemplo, o apartamento onde nós ficámos alojados, onde o Cláudio esteve a gravar ainda há pouco, 175 € por noite, é um tipo de imóvel que não se encontra aqui na ilha. Nós achámos, quando lá chegámos, achámos que sim, era o mais normal, mas depois começámos a perceber que não, é o tipo de construção tuga, o tipo de construção grande, que aqui já não se pratica. E é isso, ok? Fiquem desse lado, nós vamos trazer novidades em breve, com toda a certeza.